Podemos? Bom, boa tarde. Mais uma vez estamos aqui para apresentar um atleta. Vamos fazer aquele procedimento que a gente sempre faz de... Vou fazer uma apresentação breve, depois entrego a camisa, vocês fazem as perguntas a ele. E depois, se vocês quiserem, eu fico aqui à disposição para responder uma coisa. Temos aqui, depois de algumas dificuldades, estamos aqui conseguindo apresentar o... Tá baixo? Então vamos mais próximo. Então vamos lá. Depois de algumas dificuldades aí em torno da liberação do Paulão junto ao Internacional, conseguimos concluir essa negociação. Estamos muito felizes e esperançosos em relação à produção do Paulão. Acreditamos muito que ele possa dar uma contribuição muito grande, não só dentro do campo, mas como fora do campo, com a postura dele, com o comprometimento dele. E é isso. Sigam aí, façam as perguntas a ele. Eu vou entregar a camisa dele aqui para ele, vocês tirarem as fotos. Quando quiser que vire, avisa. Oi? Deixa aí, posa para as fotos. Oi? Bom, agora sigam aí com as perguntas para ele. Paulão, seja bem-vindo a essa casa que se chama Vasco da Gama, um dos clubes mais tradicionais do mundo. E me ocorreu na hora que você vestiu a camisa. Vai levar essa e vai ficar para quem? Boa tarde a todos. Peço primeiramente desculpa pela voz, estou um pouco rouco devido à mudança de temperatura. Lá em Porto Alegre já está frio, aqui maior calor, então acabei pegando uma gripe. Então, respondendo, para mim é uma satisfação imensa estar vestindo essa camisa enorme, com uma força muito grande. Nós sabemos o que o Vasco representa, a força que o Vasco tem. E para mim, como jogador profissional, é muito satisfatório estar aqui hoje, estar recebendo essa camisa do vice-presidente e também tendo, claro, o apoio dos meus companheiros. Pouquíssimo tempo de contato, mas fico muito feliz e essa camisa vai para minha mãe, né? Acho que a gente tem que dar às pessoas o que elas merecem. Minha mãe merece, como eu acredito que todas as mães, até mesmo porque agora há pouco foi Dia das Mães, então ela merece tudo que eu tenho de melhor, então é justamente para ela que vai essa primeira camisa do Vasco. Josenilda. E você, aí a pergunta de torcedor vascaíno fazendo nesse momento. Se o Milton precisar de você domingo 11 da manhã, você pode jogar porque no bid você já está? Cara, então, a gente vem fazendo um trabalho, a equipe já teve o primeiro jogo, então a gente tem que chegar e procurar nosso espaço, respeitando os companheiros, claro, mas eu acho que isso aí, eu acho que até sexta-feira, eu acho que sábado, o professor vai definir, mas eu estou aqui para ajudar o Vasco. Estou aqui para ajudar, se for preciso, estarei em campo sim para ajudar. Mas acho que a gente não deve também atropelar as coisas. Acho que tem que ter um respeito e uma hierarquia. Então, se for dessa maneira, se a necessidade do professor for muito grande, espero estar em campo e poder ajudar da melhor forma. Paulão, seja bem-vindo Obrigado. De novo ao Rio de Janeiro e ao Vasco. Você chega, você é um jogador tarimbado, com passagem por grandes clubes do futebol brasileiro, e chega para um time, para uma posição que o Vasco, né, vem sofrendo problemas, perdeu os seus dois zagueiros titulares, para a gente falar num total hoje, uma zaga que era mantida praticamente há 3 anos, onde só está o goleiro, que é o Martin Silva.
Eu quero saber como é que está você para chegar com essa responsabilidade, essa pressão toda, que no caso esse setor vem sofrendo, já possivelmente para estrear no próximo sábado, sabendo que, no caso, o torcedor espera muito de você. Desculpa, domingo, o torcedor espera muito de você. Então, de início a gente vem fazendo um trabalho, como eu falei. Cheguei ontem, já trabalhamos, treinamos hoje pela manhã, em busca disso, de entrosamento, em busca de estar o mais próximo possível dos seus companheiros, de vir aqui, passar um tempo junto, trocando uma ideia até mesmo para que isso se forme o mais rápido possível, um entrosamento, uma amizade para que se leve para dentro de campo. Então, de início, já peço ao torcedor paciência, até mesmo porque, como você falou, dos últimos 3 anos tivemos uma zaga, um sistema defensivo que vinha se jogando junto há muito tempo. Então, quando isso desmonta, precisa de um tempo para que as coisas voltem a andar normalmente, né? Volte a ter um entendimento mais fácil. Então, eu peço primeiramente, claro, eu não sei se eu tenho esse poder de pedir ao torcedor, já que eu não estou dentro de campo, mas, claro, a paciência, porque o entrosamento vai demorar, de repente, 1 ou 2 partidas, ou umas 2 semanas, porque o trabalho precisa ser feito, e estamos trabalhando em busca disso, mas que estamos unidos, assim, em prol do Vasco, claro, em busca do melhor. Paulão, você vem de 3 temporadas no Internacional, que você começou com algumas conquistas, mas nesse último ano, especialmente um ano difícil para o clube de rebaixamento, dá para dizer assim, usar o termo que a torcida te perseguiu um pouco, colocou um pouco a culpa disso em você. Nesse sentido, você acha que essa pressão que você traz lá pode te atrapalhar aqui ou, pelo contrário, pode ser um motivador, de repente, estar mudando de áreas nesse momento? Não, acho que não traz a cobrança para cá. Estado diferente, cultura diferente, clube diferente, então tem muitas coisas aí que envolvem que são totalmente diferentes. A gente sabe que para jogar no Sul futebol do Sul, a imprensa do Sul tem tudo uma cultura totalmente diferente. Então, a gente sabe como é que é. Os últimos 3 anos fui campeão, sim, tive conquistas importantes, cheguei a um patamar do clube de liderança, então a cobrança naturalmente seria minha, entendeu? Então, isso acabou acontecendo. Mas, claro, antes de qualquer coisa, tenho muito agradecimento internacional, até mesmo pelas coisas que eu passei lá. E agora estou no Vasco para conquistar coisas novas e coisas boas. Então, é bem por isso. Mas eu não penso que aqui vai me trazer pressão pelas coisas que aconteceram lá. Casa nova, vida nova, então coisas novas têm por vir. Então, é esse meu pensamento. Claro que estando lá é uma situação totalmente diferente, cobrança, muito mais pelo fato que tinha acontecido ano passado do que aconteceu esse ano, porque esse ano acabei jogando, se eu não me engano, 12 partidas de todo o Campeonato Gaúcho, junto com a Copa do Brasil, Primeira Liga. Então, fiz algumas partidas e dentro disso, eu acho que é muito da cabeça do jogador, muito da cabeça da real do profissional, né? Que daí tu sabe como desenvolver e participar de cada momento. Ô, Paulão, o que mais te atraiu nesse projeto de vir para o Vasco nessa temporada, desde o primeiro contato que foi feito do clube com você? Cara, o que me atrai é o Vasco, né, cara? O que atrai é o Vasco. O Vasco é um clube grande, né, cara? Enorme, né? A potência do Vasco é... Quem a gente vai falar do Vasco? Quem é que nunca ouviu falar do Vasco? A grandeza do Vasco. Então, é isso que cada profissional busca, cara. Eu busco o melhor para minha carreira sempre. Sempre que eu vou procurar estar no melhor possível. Eu saí de um grande clube com uma história imensa e vim para outro grande clube com uma história imensa também. Então, é bem desse jeito. Vim para um estado diferente, viver coisas novas, em busca de coisas novas. E, claro, espero com meus companheiros fazer coisas boas. Não só para o Vasco, mas para o torcedor, em busca do torcedor, claro, alegrar o torcedor, porque é o torcedor que move o Vasco, né? Eu acredito que seja mais ou menos isso, porque é o que move o futebol. Bem-vindo, Paulão. Obrigado. Você é um cara que sempre mostrou muita liderança no Inter, é um cara que sempre botou a cara para bater quando foi criticado, quando foi cobrado, e o Vasco perdeu um sinônimo de liderança aqui no Vasco, que foi o Rodrigo. Você quer exercer essa liderança aqui também? Você busca tomar essa postura aqui no Vasco? Cara, eu vou te falar a real, isso acontece naturalmente. Eu acho que isso acontece no decorrer do tempo. Eu tenho 2 dias de clube, venho trabalhando, não é esse meu pensamento, meu foco não é esse. Meu foco é chegar aqui e ajudar os companheiros mesmo. Até mesmo porque o Rodrigo teve a liderança dele e de repente tem uma amizade muito forte com o clube pelo tempo que ele passou de casa. Eu consegui de repente, um status, uma força no Internacional pelo tempo que eu passei lá, as coisas que eu conquistei e tudo que eu trabalhei. De repente, quem sabe daqui a 3 anos eu possa estar aqui e possa sim estar um líder. Mas hoje eu não me vejo como líder. Hoje eu me vejo como mais uma peça que chegou para agregar um grupo de qualidade. Paulão, boa tarde, boa sorte aí no novo desafio. Obrigado.
O Vasco vem de uma partida em que a zaga acabou participando, questione-se ou não os pênaltis que aconteceram, enfim, sendo protagonista no resultado. Você vai entrar já nesse turbilhão, se jogar agora no próximo sábado, no próximo domingo. Você enfrentou um ano passado muito difícil, enfim, você já vem talhado para entrar nesse tipo de momento, assim, de que tem que dar a resposta muito rápido? Cara, então, o bom do futebol e o bom de, entre aspas, da nossa tabela é isso. Tu tem um jogo difícil no fim de semana, às vezes no meio de semana tu consegue corrigir algumas coisas e jogar aí bem. Tivemos uma semana longa de trabalho, semana aberta, quanto as outras equipes jogaram e estão jogando hoje, né? Vão acabar jogando. Então tivemos o tempo e temos o tempo ainda de corrigir até o próximo jogo. Essa pressão acaba acontecendo naturalmente. Eu acho que o sistema defensivo de qualquer equipe acaba sendo alvo a partir do momento que tu perde. Tu pode fazer um grande jogo individual, mas o sistema tomando gol, tu está ainda sendo visível e sendo cotado como não fez uma grande partida. Então, a gente sabe mais ou menos. Eu sou zagueiro toda a minha vida, então eu sei como é que é. Independente, a equipe poderia ter sido vencedora, mas acabou tomando 2 gols. Se o resultado é 5-4, o sistema seria da mesma maneira visado pelos 4 gols. Então isso, cara, o melhor resultado é a vitória, todo mundo sabe disso. Mas o sistema defensivo nem sempre vai ser o alvo na vitória e nem na derrota. Mas a gente sabe que a gente precisa trabalhar. Eu acho que, como eu falei, é um sistema novo, são novos jogadores, são coisas novas que estão acontecendo, um trabalho novo. O Milton vem implantando coisas novas, então acho que é um pouco de calma, sabe, para, de repente, ou apontar ou julgar, mas claro, nós sabemos que o resultado, em busca do resultado positivo, a gente vai precisar todos os dias estar trabalhando para isso. Você é muito alto, tem 1,87 m, muito forte, enfim, o que a torcida do Vasco pode esperar de você ali na zaga? Muita força, além da liderança? Cara, então, eu posso te falar, eu sou um jogador que eu procuro me entregar, cara, eu procuro me entregar ao máximo, nem sempre eu vou acertar, e nem sempre eu vou estar fazendo o que o torcedor quer daqui a pouco. Eu vou estar fazendo sim o que o treinador quer, de repente o que o vestiário quer, na força do vestiário, de repente o que é necessário no jogo. Eu procuro me entregar dessa maneira. De repente, se for preciso, o Paulão vai, como todo mundo fala, de repente, vai ter que dar um chutão. Cara, é o que vai ser preciso dar, eu vou estar dentro de campo para fazer isso, cara. Porque é uma coisa que eu aprendi, zagueiro, zagueirinha. É o que lá no Sul a gente fala, geralmente fala. É bem desse jeito, a gente tem que fazer nosso papel, a gente rouba e entrega, porque tem outras pessoas capacitadas para fazer melhor que a gente. Então, na nossa função, a gente faz o simples, tenta fazer. Às vezes não consegue, porque também do outro lado tem jogadores capacitados de muita qualidade. Então, a gente tem que entender que o defensor, cara, é muito difícil, é complicado, é um espaço pequeno, onde quem está de frente para ti tem uma possibilidade de um gol, de um chute de longe, e de repente a minha ação não vai ser compatível a dele. Então, é muitas coisas que acontecem dentro de campo. Claro, não estou aqui para ensinar, mas falar que a situação chega a ser complicado, mas é difícil. A gente sabe que é difícil. Vamos ser realistas, é difícil, mas a gente vai mudar, tentar mudar e trabalhar para isso. Paulão, boa sorte aqui no Vasco. Obrigado. Como é que foi o seu primeiro contato? Você já conversou com o Milton? E queria saber também se, nesses dias que seu nome foi ventilado para vir para cá, né, se você chegou a ver o jogo com o Palmeiras, melhores momentos. Sim. Assisti o jogo até com vontade de assistir, né, futebol, e claro, assisti o jogo do Vasco. E o contato com o Milton, sim, tive o contato assim que cheguei. Cara, eu posso até, muitas pessoas podem achar que o jogo foi ruim, mas para o primeiro jogo, com o atual campeão brasileiro, com a equipe que tem, vamos dizer que hoje, um dos melhores elencos do Brasil, tá? Os jogadores de qualidade que vem trabalhando e tendo jogos, que isso faz muita diferença. Eu acho que foi um bom jogo. Teve seus problemas, teve seus momentos, claro, de falha, de erro. Naturalmente iria acontecer. Até mesmo porque o Palmeiras vem de um movimento totalmente diferente do nosso. Estamos aqui no Vasco. Então, foi um bom jogo. Tivemos um momento de gols, acabamos não concluindo bem. De repente, não tivemos uma marcação mais apertada. Coisa que vai se trabalhar para que isso se corrija com todo mundo em campo, eu acredito. E é coisa que vai se trabalhar com o tempo, as coisas vão acabar acontecendo. Foi o primeiro jogo. Acho que não precisamos fazer um estardalhaço numa situação. O jogo foi feio, foi complicado pela derrota, mas não que as coisas que foram trabalhadas aqui durante a semana não tivessem acontecido dentro de campo. Com o Milton, um bom contato. A gente conhece o Milton pelos trabalhos que ele fez nos outros clubes, né? Atlético Paranaense, trabalho ano passado no Santa Cruz, e daí a gente vê que é
um profissional novo, que vem implantando novos trabalhos, passaram por outras equipes também, fez um novo trabalho. Então, aqui o contato com ele foi bom, tem sido bom. Coisas novas a gente vem aprendendo no dia a dia, vai me passando toques das coisas que ele gosta de trabalhar, da maneira que ele gosta de trabalhar e o posicionamento. Oi, Paulão, boa tarde, boa tarde. Bem-vindo, boa sorte. Muito obrigado. Ainda sobre esse trabalho do Milton, o que você já conhece assim, do que ele já fez, né? Você elogiou bastante ele quando você chegou lá no desembarque. O que você acha que você pode acrescentar para o trabalho de um técnico jovem, para você que acabou de chegar? Eu acho que, na verdade, é ao contrário, ele que tem para acrescentar para mim, sabe? Ele que tem que me passar coisas novas, porque ele é o conhecedor de coisas novas. Não que eu esteja no futebol e não esteja vivendo coisas novas, mas claro, se ele tem ideias diferentes, ideias europeias, claro que ele vai me trazer e vai me agregar muito. Isso aí é fato, né? Então, tipo, o que eu acho que eu posso agregar para ele, de repente, dentro da formação de trabalho dele, dentro da maneira que ele trabalha, ele vê onde eu me encaixo, sabe? É ele que vai me dizer onde é que eu encaixo no trabalho, não eu chegar e me impor de uma maneira que eu vou chegar no trabalho dele falando que eu... Não. É totalmente diferente. Ele vai me falar, Paulão, eu gosto que tu jogue dessa maneira, se tu for jogar hoje, tu vai jogar assim, eu gosto que jogue. E claro, eu vou tentar fazer da maneira que ele vai me pedir. De todas as formas, eu vou tentar, claro, fazer com que as coisas aconteçam. Mas o trabalho novo e a inovação do trabalho, por ser um treinador novo, é muito bom se trabalhar dessa maneira, né? Tem um trabalho novo, um trabalho europeu, um cara que estudou, que tem um conhecimento para trazer coisas boas para a gente. Você falou desse período de entrosamento, que você vai pedir essa paciência para a torcida, mas você também comentou de alguns jogadores do elenco que você já conhece, especialmente Sim. o Rafael, que pode fazer um dueto contigo ali importante. Queria que você falasse dessas peças que você já conhece aqui no clube. O Rafael, trabalhamos junto no Grêmio, né? Trabalhamos junto no Grêmio, fizemos uma campanha muito boa em que o Grêmio classificamos. Quando eu cheguei ao Grêmio, o Grêmio estava em 13º e... fizemos um trabalho muito bom e classificamos o Grêmio para a Libertadores. No ano seguinte, continuamos jogando junto e eu fui vendido do Grêmio. E lá conheci o Muriqui. Então é mais ou menos assim. Acabei conhecendo o Muriqui numa viagem para jogar no outro clube fora do país. E tive amizade com ele e tenho até hoje. É um cara que é meu amigo, meu irmão de muitos anos. Coisas que a amizade que se levou, que se traz hoje é muito forte dentro do clube até mesmo, porque o contato já existia. Tem o Gilberto, que eu também joguei junto lá no Internacional. E tem os outros jogadores de conhecer, de jogar contra, de ter uma amizade, um relacionamento. Então, o respeito por todos eles. Então, tem alguns jogadores que a gente tem tendo essa amizade, mas o Rafael e o Muriqui é o cara que eu tenho uma amizade mais ampla no grupo. Então, coisas que, de repente, vai me facilitar por estar chegando agora e eles me passarem um pouco dos toques, da maneira que gosta de jogar, da maneira que o treinador gosta de fazer os trabalhos, da maneira que é o clube, sabe? Essas coisas, então, acaba facilitando. Nada. Paulão, aqui, tudo bem? Você está chegando ao Vasco, né, que tem como uma referente de zaga, no seu período mais vitorioso, a dupla Mauro Galvão e Odivan, né? Você deve lembrar dessa dupla. Você se identifica com qual desses jogadores mais? Com Mauro Galvão, com o Odivan? Qual que você acha que é mais parecido, cara? Cara, é difícil, cara. Eu acho que é difícil ter comparação, né? Até mesmo porque, como você falou, o momento vitorioso do Vasco, um momento muito bom do Vasco, teve essa dupla. Para que eu seja parecido com algum deles, eu vou precisar repetir. Então, para mim, é muito chegar e falar assim, pô, eu sou parecido o Mário Galvão, eu sou parecido... Não. Eu acho que cada um teve sua época. É claro, a época vitoriosa deles, pô, o que é que eu vou falar, cara? Eu não tenho o que falar. Assisti jogar, vi jogar, pensei em jogar e hoje, graças a Deus, estou aqui para jogar no Vasco. Então, hoje é só trabalhar. Acho que a comparação é muito difícil de se fazer, independente, de repente, da força física de um, da qualidade técnica do outro, da postura dentro de campo de um, do outro. É muito complicado essa situação, mas eu procuro sim, de repente, não repetir coisas que eles fizeram, claro, mas de repente buscar coisas boas como eles fizeram aqui no Vasco. Boa tarde, Paulão. Boa sorte aí no Vasco da Gama. Obrigado. O próximo jogo do Vasco é às 11 horas. Te agrada jogar nesse horário? E eu queria também fazer uma outra pergunta. Você já é um jogador com uma longa estrada no futebol, 31 anos. Para o zagueiro, ajuda a juventude ou a experiência? Cara, é aliados, né, cara? Eu também já fui jovem, podemos dizer, né? E também esperava jogar do lado de um cara experiente.
Graças a Deus eu consegui fazer isso com alguns dos meus companheiros de zaga. Então, eu acho que é uma união, de repente, a maturidade, com um pouco da força da juventude, mas de repente a experiência pode talhar, a juventude pode ser mais forte no momento que não é necessário, e a experiência pode ser um pouco mais experiente no momento que não é necessário. Então as coisas podem se misturar, pode ser um entrelaço de coisas que de repente a juventude no momento pode ser bom, tem jogos que de repente a juventude vai ser mais importante, tem jogos que também de repente a experiência vai ser importante. Então isso aí vai se aliar, eu acho que é muito de repente do momento, da necessidade. Então eu acho que os dois, claro, tem de ser a crescer, mas muitas pessoas se falam que na experiência é muito mais fácil. Então eu espero chegar nesse momento que começar a jogar na experiência, mas hoje em dia eu acho que o futebol está muito dinâmico, as coisas acontecem, mesmo sendo experiente, tu precisa um pouco mais da vitalidade, da força, então tu precisa das duas coisas ao mesmo tempo. Cara, jogar domingo às 11, por que eu vou te falar? Jogar domingo às 11, não vou te falar que é bom, cara, é um horário que a gente não está acostumado, até mesmo porque a gente trabalha ou às 8, ou às 3, às 13 horas, às 15 horas ou às 16 horas. Então é um horário ali que é complicado. A gente não tem muito costume de treinamento, a alimentação é diferente, o horário que tu acorda para vir para o estádio é diferente, tem toda essa mudança, acaba, claro, envolvendo o nosso corpo, porque o metabolismo acaba não respondendo da maneira que a gente trabalha. Mas a gente tem que jogar, né, cara? A gente tem que jogar, a gente tem que estar em campo, e de repente o torcedor não quer saber se é às 11, se é às 5 da manhã, que hora que é. O torcedor quer vir a campo, assistir um resultado positivo, quer que se o clube saia com um resultado positivo, porque ele quer o restante do domingo feliz. Paulão, a torcida do Vasco passou no passado por um momento muito complicado, aí esse ano no primeiro jogo, na estreia, perdeu da maneira como foi pelo Palmeiras, cria um clima de insegurança muito grande, né? Acredito que aí a torcida pode ser aliada ou acabar indo por outro lado no próximo jogo, que é dentro de casa. Você chegou agora, para uma pessoa que está vindo de fora, encontra o elenco do Vasco como você está encontrando nesse momento, o que você pode falar? O que você sentiu desse grupo e pode passar para o torcedor nesse momento? Sim, na verdade a torcida do Vasco ano passado passou momentos difíceis, mas a glória maior foi subir para a Série A, né? A gente não pode esquecer disso. Estamos na Série A, eu acho que dentro de toda a dificuldade, no fim de tudo, as coisas deram certo. O resultado obtido, importante, que é o acesso à Série A. Então a gente vê que, claro que o torcedor fica angustiado, porque o torcedor, como eu falei agora há pouco, ele quer o resultado, a emoção dele é o resultado positivo. Ele quer o time dele jogando bem, ele quer o time dele redondo. De repente, não é tão importante a beleza do futebol, mas sim o gol. Ele quer isso. A gente sabe que o torcedor quer o gol, quer a vitória. Então, o que é que eu vejo do jogo, o que é que eu vejo do elenco? Vejo que é um elenco muito bom, é um elenco promissor. Como eu falei agora há pouco, foi o primeiro jogo. De repente temos mais 37 rodadas que pode se anular esse primeiro jogo. Para isso precisamos trabalhar. Precisamos sim abaixar a cabeça e trabalhar, ou falar menos e trabalhar, de repente fechar os olhos e trabalhar, não ler alguma coisa e trabalhar. O foco principal vai ser o trabalho, para que isso aconteça, a mudança aconteça o mais rápido possível. Então, pedido, como eu falei, de repente eu não tenho autoridade nenhuma de chegar aqui e pedir ao torcedor vascaíno que tenha paciência, que tenha calma com nossa equipe, que tenha calma no próximo jogo, que encha o estádio e nos apoie. De repente eu não posso pedir isso, mas claro, como jogador do Vasco, chego a falar, o elenco é um elenco promissor, um elenco que vai trabalhar, nós vamos trabalhar em busca disso, com muita tranquilidade, de repente vamos estar aqui trabalhando pela manhã e pela tarde, ou não sei, da maneira que for preciso, nós vamos continuar trabalhando para que, de repente, nas próximas rodadas, o torcedor possa, sim, passar um domingo feliz, passar um sábado feliz e ter uma tranquilidade maior de ver o Vasco ganhar. Paulão, na iminência de você estrear domingo contra o Bahia, já será contra uma equipe que fez 6 gols na primeira rodada e despontou aí como o melhor ataque na goleada que ele teve. O Bahia joga hoje, no primeiro jogo da final da Copa do Nordeste. É um dever de casa já, de repente assistir o jogo do Bahia, saber o que vai ter pela frente no domingo, vai ser um jogo fora de casa, de repente um comportamento parecido com o que vocês vão enfrentar aqui domingo? Obviamente, não tem jeito, cara. Hoje em casa é chinelinho, perninha pro ar, pipoca se quiser ir assistir o jogo, mas é real, tu não tem muito o que fazer. Hoje o dia, tua equipe que tu vai enfrentar daqui a pouco, nos próximos dias,
é como tu falou, teve o melhor ataque da rodada. Tem um jogo hoje que tu pode se aprender um pouco mais da equipe. Não só o treinador tem o papel de assistir e te passar as coisas. Tu vai, sim, assistir alguma coisa. Então, acho que é o dever de casa hoje, tu assistir. Tu parar um pouco em casa, claro, todo mundo vai estar em casa, vai estar assistindo com a família, com o filho, de repente, correria, aquela coisa. Mas, claro, vai ter um tempinho de chegar e assistir o jogo, até mesmo porque nós sabemos nossa necessidade. Nós sabemos onde nós precisamos melhorar. Nós sabemos onde o Bahia foi feliz. Nós sabemos, claro, todo mundo reviu o jogo, passou os gols, passou tudo, mas nós precisamos disso. Então, para um jogo tão importante para a gente, como a gente está se colocando de uma maneira tão importante, que vai ser o jogo contra o Bahia hoje em casa, é dever de casa, antes de dormir, é todo mundo na telinha assistindo e já ir dormir pensando no jogo de domingo pela manhã. Ok, obrigado. Obrigado a todos, boa tarde. Valeu. Não precisa de mim, não? Euriquinho, até foi muito tema de pergunta para o Paulão, o primeiro jogo do Vasco na estreia do Campeonato Brasileiro. O torcedor que vem da Série B, o time volta à primeira divisão, ficou bastante pessimista depois desse, principalmente pelo resultado, a expressividade da diferença de gols. O que dá para dizer para esse torcedor? Dá para ter tranquilidade? Vai ser um ano diferente do que foi 2015, por exemplo? Enfim, dá para dar um pouco de esperança para esse torcedor que ficou tão pessimista depois dessa estreia? É difícil você falar em esperança e perspectiva do time depois que você perde um jogo de 4-0. É muito... O futebol, eu costumo dizer que comentar um resultado de um jogo é fácil. Perdeu, jogou mal. Ganhou, jogou bem. Não tem... O torcedor enxerga dessa maneira. Mas eu acho que a gente teve pontos muito positivos nessa estreia. Nós enfrentamos o campeão brasileiro, o time que provavelmente aí para grande maioria é o favorito ao título, na casa deles, na estreia de um novo treinador, de um treinador que teve um sucesso muito grande ano passado. Eu acho que o Vasco teve um comportamento interessante no primeiro tempo. O torcedor que realmente viu o jogo e acompanhou o jogo, viu que a gente teve uma postura e um comportamento em campo que mostrou que a gente pode enfrentar os adversários de igual para igual. Infelizmente, com 5 minutos, a gente teve um pênalti num lance, no mínimo estranho, mas a arbitragem deu pênalti. Depois desse 1-0, o time se comportou muito bem, o time teve muito mais volume de jogo que o Palmeiras, muito mais perspectiva que o Palmeiras de alcançar o gol adversário. Infelizmente, as coisas não saíram bem. Num contra-ataque, eles conseguiram encaixar o segundo gol. Mesmo assim, com poucos minutos que tiveram do final do primeiro tempo, nós tivemos grandes perspectivas, tivemos 2 grandes chances dentro da área adversária. Infelizmente, a bola não entrou. Fomos para o vestiário com um resultado de 2-0, que é uma pressão muito grande. Mas, da maneira que o time estava no primeiro tempo, via-se uma perspectiva de tentar buscar o resultado no segundo tempo. Aí, infelizmente, veio uma ducha de água fria logo no primeiro lance do segundo tempo, levamos o gol. Aí, depois daí, não dá mais para analisar o jogo, porque depois você está de 3-0, depois você leva um gol no início do segundo tempo, onde você tinha uma perspectiva boa de buscar alguma coisa melhor no jogo. Aí é uma ducha de água fria e, infelizmente, nós não tivemos reação. Infelizmente, é um resultado muito duro, você perder de 4 na estreia. Mas temos que lembrar que pegamos o adversário mais difícil da competição, fora de casa, numa estreia. Mas eu acho que a gente mostrou pontos positivos que a gente pode conseguir ainda coisas boas, que é o que é o nosso objetivo esse ano, é brigar numa posição interessante na tabela. Euriquinho, o que a gente pode falar do Breno, do Anderson Martins e do Bruno Paulista? O Breno está praticamente tudo certo, ele já está aqui conosco treinando. Provavelmente deve ser anunciado aí entre hoje e amanhã. Se der, de repente, nós fazemos a apresentação dele amanhã. A gente não gosta de dar aquele contratado nosso antes de estar tudo realmente assinado, mas temos aí 99,999% de chance. O jogador já está aí, está tudo apalavrado, alguns documentos já assinados, mas
efetivamente não temos o contrato ainda dado entrada na federação e na CBF. O Bruno Paulista teve aqui um período de treinamentos conosco há um tempo atrás, está novamente aqui fazendo esse período de treinamento, com a autorização do clube que ele tem contrato. É uma negociação não muito simples, mas está a vias de ser concluída também e parece que vai ser concluída. Mas o Bruno, a gente ainda tem que fazer algumas consultas à CBF e à FIFA para ver questão de janela, se ele vai poder jogar ou não, porque ele já tinha uma rescisão de contrato anterior ao fechamento da janela. Mas, a princípio, temos que ver ainda se pode. A princípio, só poderia estrear quando abrir a nova janela, mas a gente entende que tem uma possibilidade dele jogar mais rápido. Quanto ao Anderson Martins, é um atleta que tem um histórico interessante no clube, um atleta de grande potencial, que a gente está acompanhando a movimentação e ver se é um atleta que exige um investimento alto, não é um atleta com um investimento baixo, mas é um atleta muito interessante. E a gente tem que ver se a gente consegue equacionar financeiramente e conseguir, mas não tem nada de concreto. Euriquim, dentro da sua avaliação com a comissão técnica, devido às perdas, vocês estão retomando os zagueiros, né? Perdeu o Rodrigo, já tinha perdido o Luan, então estão chegando os zagueiros. Dentro dessa avaliação, você, direção, mais o Milton, comissão técnica, há alguma outra posição dentro do elenco que o Vasco pode vir a reforçar? E, além disso, pode ter também, devido à possivelmente chegada de jogadores, algum tipo de dispensa também? Não, eu costumo responder a vocês que eu não gosto de dizer que a gente está atrás desta ou outra posição, porque você acaba desvalorizando quem aqui está jogando e criando uma pressão desnecessária. Isso é uma coisa mais interna. O que eu posso dizer é que a gente ainda está em busca de outro zagueiro. A gente provavelmente vai trazer mais um zagueiro. E temos uma outra posição que estamos discutindo alguma situação de contratação. Quanto à dispensa efetivamente nós não devemos fazer nenhuma. Mas a gente sabe que o futebol, o dia a dia do futebol, aparecem situações e movimentações que você acaba sendo obrigado a fazer ou passam a ser interessantes a você a fazer. Nós, jogador, às vezes não está muito satisfeito com essa ou com outra decisão. Isso é normal, apesar de as coisas aqui no Vasco, elas tomam dimensões muito grandes, ainda mais, não sei, é diferente aqui. Mas o público e o torcedor tem que entender que o futebol é assim. Futebol você tem aqui 35 jogadores, 11 jogam, 3 entram, esses estão satisfeitos. Os que não jogam normalmente não estão satisfeitos, e é bom até que não estejam. Porque quando você tem 10, 11 jogadores que nem convocados são para o jogo e estão satisfeitos, é porque tem alguma coisa errada. Isso acontece em todo clube, é normal. E acaba, hoje eu li aí do Mancoejo, do Flamengo, que está insatisfeito, que vinha jogando e agora já não está jogando e parece que já quer tentar novos ares. Isso acontece no futebol. Então é muito difícil a gente, como dirigente, afirmar que não vai ter ou vai ter uma movimentação. Aí chega amanhã, acontece uma movimentação, vocês dizem que eu vim aqui e não falei a verdade. Mas isso é o futebol. O futebol hoje quem está satisfeito pode não estar satisfeito amanhã se não estiver jogando. É normal. Boa tarde, Uliquinho. 2 questões. Primeira sobre o Lucas Rocha, que já esteve aqui em São Januário. E a segunda, que a primeira vez que você fala aqui na sala de imprensa, queria que você comentasse sobre o episódio de sábado, que teve no treino com os torcedores, que teriam te xingado, teve uma suposta agressão. Queria que você esclarecesse o que aconteceu no sábado. Primeira, qual foi? Lucas Rocha está aí fazendo avaliações e provavelmente vai compor nosso elenco. A gente precisa ter aí 6 zagueiros, no mínimo, e hoje a gente só tem 5, mas contando com o Ricardo, porque o Ricardo, o Júnior está tendo o Sub-20 está tendo grande performance, então ele acaba sendo muito utilizado
no sub-20 acaba você perdendo alguns dias de treinamento, então você precisa ter para pelo menos compor o treinamento. E a gente já resolveu apostar em mais um atleta jovem aí para ver se ele tem uma performance boa. Quanto ao episódio de sábado, eu não vi. Eu estou sabendo pela imprensa, nem sei o que aconteceu ou não. Eu sei que eu vivo futebol eu tenho 39 anos e vivi futebol internamente 33 da minha vida. Eu sei que o dirigente de futebol vai ser amado e odiado conforme a performance. Isso é uma coisa que não me incomoda muito. Faço meu trabalho consciente aqui, vivi e cresci dentro do Vasco. Sou tão vascaíno quanto os torcedores. Passei minha vida toda aqui torcendo e acompanhando e vibrando e tendo um momento triste ou feliz. Sei que sempre tem satisfação de um ou de outros. Mas estava aqui no treinamento com meu filho, um menino de 7 anos. Não tinha a mínima condição de eu me envolver em qualquer conflito ou qualquer problema. Tinham aqui no treino, acho que, sei lá, mais de 1000 pessoas. 2 ou 3 estavam ali ofendendo, alcoolizados e tal. E eu não vi, eu passei com meu filho, eles estavam xingando, eu passei com meu filho e entrei para o vestiário. Soube pela imprensa que teve um conflito e o clube está apurando o que aconteceu, o que não aconteceu. A única coisa que eu posso dizer é que eu vi aí falando que era um garoto, que garoto não era. As pessoas que estavam ali protestando não eram garotos, eram adultos e bem adultos. Mas isso é coisa que vai acontecer também, é um momento político. O Vasco vive política, infelizmente, vive política eterna. A política no Vasco não acaba, ela termina a eleição, já começa outra, aí termina a eleição, começa outra. E aqui a eleição começa 3 anos antes. E o momento político, quando se tem muita política envolvida e muita paixão em volta da política envolvida, você acaba tendo problemas. É o que gosta e o que não gosta, com bebida e com estímulos, e acaba tendo conflitos. A gente tem que apurar, tem que tratar com cuidado para que as coisas não se repitam ou não aconteçam. Mas, infelizmente, a gente vai ter que conviver com isso. E a única coisa que eu posso falar é que eu não tenho responsabilidade nenhuma, que eu nem vi. Eu estava com uma criança, entrei e eu vejo as pessoas depositando, transformando as pessoas numa figura agressiva e tal. Eu nunca me envolvi em briga nenhuma. Mas eu sei também que isso é o peso da minha função e eu tenho que carregar. Euriquinho, você disse nas suas primeiras respostas que o objetivo no Campeonato Brasileiro é alcançar uma posição interessante. Qual seria a posição interessante na sua visão e faixa de tabela que o Vasco almeja nessa temporada? Eu cresci e me forjei aqui como torcedor no Vasco, conquistando títulos. E eu acho que o Vasco, em qualquer competição que entre, por mais que a crítica ache que não é possível, o Vasco entra para ganhar a competição. Depois de ganhar a competição, se não for conseguido esse objetivo, ele tem que tentar ir para a Libertadores. E aí vão descendo os objetivos. Mas o Vasco sempre entra numa competição em busca de conquistá-la. Se hoje nós efetivamente temos um poder de investimento menor que outros, a gente também sabe que o futebol... É claro que o futebol é capitalista. Normalmente, quem tem mais dinheiro tem mais chance de ganhar. Mas não quer dizer que vá ganhar. Essa é a grande... É até por isso que move tanta coisa e move tanta gente. É a perspectiva do que gasta menos ganhar do que gasta mais. Em outros esportes isso não acontece. Ok, beleza? Querem mais? Eu respondo mais. Não, mais um. É o que pensamos, né? Tudo bem? A chance do prêmio ser anunciado hoje é grande. Só falta o documento chegar. Pode ter chegado até agora. Mas acho que não.